Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de março de 2025. A Europa se prepara para uma nova ordem mundial. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Aqui você vê a verdade, inscreva-se. Seja um dos que vai conhecer como vai ficar o mundo no futuro, como o mundo está mudando rapidamente, causado pelos acontecimentos mais recentes. Seja um privilegiado, assista a verdade nesse canal. Muito obrigado. Os Estados-membros da União Europeia concordaram em desbloquear o que pode equivaler a uma quantia sem precedentes de 800 bilhões de euros para gastos com defesa, em meio a sinais crescentes, que eu acho que já não são mais sinais, são fatos, não são também evidência, são já declarações feitas pelos Estados Unidos da América, que eles não são mais um aliado confiável. Eu diria, acho que não são mais nem aliado. E a defesa da Ucrânia está recaindo diretamente também para os países europeus. A Europa, desculpe, está finalmente acordando e ouvindo os sinos de alarme, segundo no meu ponto de vista. Esse tipo de discussão não teria acontecido 2 ou 3 semanas atrás, muito menos 2 ou 3 meses atrás ou em qualquer ponto do ano passado. O ímpeto para a cúpula de emergência foram as ações recentes do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Essa reunião de emergência que aconteceu em Bruxelas no dia 6 próximo passado. Donald Trump se tornou cada vez mais hostil em relação à Ucrânia, mas não somente em relação à Ucrânia, também em relação à Europa, enquanto busca o que parece ser uma reaproximação, uma aliança, um apoio ao Kremlin e a toda aquela máfia criminosa instalada no Kremlin. Falando na cúpula, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, resumiu a crise com a Europa, que a Europa enfrenta, descrevendo-a como um momento decisivo em que a Europa enfrenta um perigo claro e presente. É como um pesadelo da qual queremos acordar. Enquanto a União Europeia tenta se preparar para enfrentar o momento, outra aliança de nações da Europa e de outros lugares também está tomando forma. Então essa aliança na Europa não é apenas entre os países europeus, mas países de outros continentes também estão comparecendo para fazer parte, com o que eles chamam de coalizão dos dispostos. Com os Estados Unidos da América, que recuaram de seu papel de garantidor da segurança europeia e retirando inteligência vital e apoio militar da Ucrânia, a Europa está se preparando para se defender sozinha e apoiar a Ucrânia. É como um pesadelo do qual queremos acordar, né? Já parafraseando a presidente do Conselho, né, da Europa. O afastamento do governo Trump de mais de 80 anos, 80 anos, já depois da guerra, mais de 80 anos dessa liderança global dos Estados Unidos da América, motivou o esboço de uma nova aliança de nações para garantir a paz entre a Ucrânia e a Europa. Muita gente critica também e apoia Donald Trump porque diz, puxa, por que a Europa não assumiu isso há muito tempo atrás? Porque os Estados Unidos da América, já no pós-guerra, eles sozinhos coordenaram e se candidataram a esse papel, mantendo suas tropas, inclusive quando Berlim estava dividida no lado ocidental de Berlim, enquanto os russos estavam instalados no lado oriental. E também ele prestou-se a ser fiador da segurança, e não só fiador, mas também líder, comandante dessa segurança. E, de repente, Trump mudou todo o cenário geopolítico na região. E saiu imediatamente, sem que isso fosse negociado, dado o prazo de 6 meses, 1 ano, sei lá o quanto tempo fosse necessário, simplesmente disse que estou fora. Os Estados Unidos da América estão fora. Liderada pela França e pelo Reino Unido, a chamada coalizão dos dispostos poderia ser composta por uma mistura de estados da União Europeia, que é o que ela é, né? Ela já está sendo formada assim, com outros países europeus,
com ideias semelhantes, incluindo também Canadá, Áustria, Áustria já é da outra, Austrália também, o Japão também. Então são países que estão dispostos, face à desistência dessa participação dos Estados Unidos da América através do seu novo presidente recém-empossado há menos de 2 meses. Participam dessa cúpula de emergência, diversos países participaram, né? Estiveram presentes 18 países, mas muitos que não estiveram deram seu ok e disseram que vão participar. O presidente francês Emmanuel Macron disse que estudaria a Rússia, ele propôs uma trégua de 1 mês, né, para a paz, para a Rússia provar que ela tem uma chance, que ela leva a sério a paz. O que é essa trégua de 1 mês? Essa trégua de 1 mês seria uma trégua no ar, ou seja, não poderiam haver ataques aéreos. O míssil é incluído um ataque aéreo, o drone também é como um ataque aéreo. Então, nem de aviões, nem de mísseis e nem de drones. E também a trégua no mar. Até agora, Putin não aceitou, né, essa trégua. Então, vê-se claramente que ele não está interessado na paz. Fundamentalmente, esse plano recebeu o apoio do presidente Volodymyr Zelensky também, que não acredita em trégua, mas como uma trégua meio curta, ele acabou cedendo a isso nessa reunião feita em 6 de março, que foi proposta essa trégua por Macron, né? E abrindo caminho também para um plano mais amplo. Essa trégua abriria um caminho, mas de qualquer maneira esse plano vai ser formulado, com a liderança do Reino Unido e juntamente em conjunto com a Ucrânia, que será apresentada aos Estados Unidos da América e eventualmente à Rússia, ou seja, é um plano de paz que eles vão apresentar, começando com uma trégua. Mas como qualquer acordo de paz para ser aplicado, continua sendo um tópico de debate entre os líderes da coalizão, dessa coalizão dos dispostos. Não há problema em encontrar países dispostos, o problema é descobrir como aplicar, ou seja, de uma maneira ordenada. As discussões não serão concretas até que saibamos o que há para aplicar. Então, essa trégua de 1 mês já era uma coisa concreta para aplicar. E agora eles vão desenvolver mais detalhes do plano depois desse 1 mês de trégua. Eles ainda vão continuar insistindo com isso. Os países da coalizão prometeram até agora vários níveis de apoio a uma futura força de manutenção da paz para a Ucrânia. Falando em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em 27 de fevereiro, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na frente do Trump, disse que juntos os países estavam prontos para apoiar a Ucrânia com tropas no solo e aviões no ar. Trump ouviu. O Reino Unido e a França disseram claramente que enviariam tropas para a Ucrânia para manter um acordo de paz. Cerca de 10 outros países, que eu vou citar agora, também disseram que poderiam estar abertos a enviar tropas para a Ucrânia, incluindo Espanha, Portugal, Austrália, Dinamarca, Canadá e Turquia. Disseram que poderiam enviar tropas, né, como eu já disse anteriormente, então a Holanda também e a Irlanda comprometeram um aporte logístico e tecnológico ao plano. Novas medidas para apoiar a Ucrânia já foram tomadas no curto prazo. A Noruega anunciou que dobraria seu apoio este ano. O Reino Unido dará à Ucrânia 2 bilhões adicionais de dólares, 2 bilhões de dólares adicionais para a defesa aérea. E também a concorrente franco-britânica da Starlink, que está ameaçando se retirar, a Eutelsat, é uma empresa de satélites, né, da Europa, está em negociações com a Ucrânia para reduzir sua dependência da tecnologia de Elon Musk. Acho que tem que fazer isso rapidamente, porque Elon Musk é dado a rompantes. O próximo passo será uma reunião na próxima semana agora, convocada em Paris pelo presidente Macron. Ele está reunindo aí os chefes militares dos países dispostos a enviar tropas para impor a paz na Ucrânia, que são esses países que eu li para vocês, todos eles. É um esforço para coordenar e elaborar uma potencial missão de manutenção da paz. Acredito que todos esses países teriam que
mandar aproximadamente 100 mil homens. Eu acho que isso já seria suficiente, mas eles teriam que ter também, estar preparados para combater, porque pode ser que os russos talvez queiram desafiar esse contingente, então não pode ser um contingente pequeno. Mas acho que isso, com a tropa ucraniana que está lá, já daria condições de impor, porque acho que essa paz vai ter que ser imposta pela força. Independentemente do acordo de paz de Trump na Ucrânia, a guerra com o Ocidente, o Putin ainda vê como fundamental. Então, os países europeus têm que, de fato, se preparar e continuar se preparando de uma maneira perene, não contando com os Estados Unidos, mesmo que mude a política com um novo governo depois de Trump. A União Europeia, por sua vez, não tem autoridade ou responsabilidade sobre essa defesa, mas pode fornecer, se assim achar necessário, assistência financeira. O que nós falamos aqui, basicamente, é essa coalizão dos dispostos, países que estão dispostos a assumir essa função, essa tarefa geopolítica para barrar a Rússia e prevenir, no futuro, um ataque russo. A reunião de líderes da União Europeia em Bruxelas, em 6 de março, tomou medidas em direção a uma transformação drástica de longo prazo da defesa europeia, prometendo aumentar substancialmente os gastos com segurança e defesa da Europa e incumbindo a Comissão Europeia de encontrar mais dinheiro e mais ferramentas financeiras para ajudar os Estados-membros para aumentar rapidamente os gastos militares. Lembram que eu falei de 800 bilhões de euros que eles estão investindo. 800 bilhões de euros, o Putin, antes da guerra, investia no máximo, menos, vamos dizer, 10% desse valor, para vocês verem o poder dessa coalizão. Essa coalizão é uma coalizão muito forte. E o Putin se preocupa com isso. O ditador russo fica com a barba de molho, ou seja, você já vê a diferença. Por que eles podem mais? Porque olha o PIB, 26 trilhões de PIB eles têm, então eles têm muito dinheiro para fazer isso ao longo do tempo. A Rússia está liderando uma guerra híbrida contra as democracias europeias. Isso tem que ficar claro, né? E eu acho que está claro hoje para a Europa. Quem não acreditava, acho que só os aliados europeus, como a Hungria, do Viktor Orbán, e a Eslováquia, do Robert Fico, né? Que não acreditam porque eles são aliados, são puppets, são fantoches de Vladimir Putin e agora de Trump também. A Rússia busca erradicar o mundo que o europeu tem, o mundo de qualidade de vida do europeu, o mundo de paz que construíram depois da Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Guerra Fria, né? Então, isso precisa, a Rússia tem que ser barrada, talvez tenha que ser barrada com uma guerra e tem que ser derrotada. Eu acho que tem que ser derrotada logo, não esperar que ela em 5 ou 10 anos se rearme, crie mais força para poder daí invadir um outro país europeu. Agora que ela está mais fraca, ela perdeu quase 870 mil militares em baixas, né, considerando baixas, mortos e feridos, mas é um número muito grande. Então, tem que fazer agora, e perdeu muito equipamento militar também. Então, as áreas que são mais carentes, eles vão definir, né? Eles vão definir onde estão mais carentes em munição, drones, cibernéticas, mísseis, etc., para descobrir como é que eles vão direcionar esse financiamento europeu comum para apoiar Estados-membros na realização de todos esses investimentos. E estão começando já, né? Uma das maneiras pelas quais a Europa planeja apoiar esse aumento nos gastos com defesa é um fundo também que ela criou de 150 bilhões de euros, equivalente a 162 bilhões de dólares, o qual os Estados-membros podem tomar dinheiro emprestado para gastar na defesa coletiva europeia ou para apoiar a Ucrânia, ou seja, é um dinheiro para as duas coisas. O bloco vai aumentar drasticamente seus gastos em defesa, e também se os Estados-membros decidirem aumentar os gastos em defesa em 1,5% do PIB, em média, essas novas regras podem significar, se todos os estados fizerem 1,5%, vão significar 650 bilhões de euros adicionais, ou seja, aproximadamente 705 bilhões de dólares que vão ser gastos na defesa da União Europeia ao longo de 4 anos. O primeiro-ministro, que hoje destacando-se já como da Polônia, como um líder europeu, o Donald Tusk, não mediu suas palavras sobre o senso de urgência.
disse Tusk. Não há dúvida de que a guerra na Ucrânia, a nova abordagem da administração americana para a Europa e a corrida armamentista iniciada pela Rússia representa desafios completamente novos para nós, disse Tusk aos repórteres nessa reunião. Ou seja, a Europa deve se juntar a essa corrida armamentista e vencê-la. Isso é muito importante, segundo disse Tusk, né? Ele tem um outro fato importante, que os líderes da União Europeia fizeram outro movimento muito significativo, justamente para expulsar os traíras e ignorar melhor os traíras e os cavalos de Troia, né? Destacando que esse novo senso de urgência vai ignorar a Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orbán optou por não apoiar as declarações de intenções do bloco sobre o apoio contínuo à Ucrânia no campo de batalha nas negociações de paz. E, em vez de convencer Orbán, os outros 26 líderes da União Europeia decidiram seguir em frente sem ele. A Hungria sempre dificultou as coisas. É bom que o resto tenha dito: nós não compramos isso, siga seu próprio caminho, é mais pragmático ignorar o primeiro-ministro Orbán, disse um diplomata que não quis se identificar da União Europeia. Então esse sentimento foi ecoado pelo presidente do Conselho Europeu, o presidente de Portugal, o António Costa, disse o seguinte, o António Costa: a Hungria está isolada. No final da reunião, respeitamos a posição da Hungria, mas é uma entre 27. E 26 são mais do que um. Parece que estão tirando as decisões por consenso, não vão mais existir e vão simplesmente ignorar a Hungria. Acho que tem que agora expulsar a Hungria, expulsar os seus líderes alinhados com Donald Trump. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você viu aqui a verdade dos fatos. Inscreva-se, é muito importante. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.